Não. Boa noite. Boa noite a todos. Solicita a primeira secretária que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Vereador Abadil Ribeiro da Rocha. Presente. Vereador Belguimar Ferreira da Silva. Presente. Vereador Edgar José de Lima. Presente. Vereadora Flávia Maria Bravo Ferreira, presente. Vereador Juliano Nogueira de Souza. Presente. Vereadora Luciane Teodora da Silva. Por motivos de saúde, a presidente se encontra ausente, justificando com atestado médico. Vereadora Renata Rezende Mortari. Presente. Vereador Rones da Silva Moreira. Presente. Vereador Tiago Inácio de Paula Furtado. Presente. Invocando a proteção de Deus, em nome da liberdade e da democracia, declaro aberta a sessão ordinária do dia 16 de maio de 2022, às 19 horas. Solicito ao vereador Belguimar para que faça a leitura bíblica. E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Gênesis capítulo 39, versículo 23. Na sequência, coloco em discussão e em votação a ata número 668 de 2022. Quem for favorável, permaneça onde está. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado. Solicita a primeira secretária para que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas por essa Casa de Leis. Ofício número 8 de 2022, a senhora presidente da Câmara, vereadora Luciane Teodora da Silva, assunto: requerimento, assinado por Ordilei Furtado Medeiros, presidente do Sinsenfig. Projeto de lei número 11, de 25 de abril de 2022, dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Políticas para a Promoção da Igualdade Racial de Figueirão e da outras providências. Projeto de lei da vereadora Flávia e vereador Tiago Inácio. Secretaria Municipal de Saúde, ofício número 13 de 2022, ao senhor Belguimar Ferreira da Silva, assinado por Pedro Alexandre Eustáquio Ubiali Carvalho. Ofício número 12, 2022, à senhora Renata Rezende Mortari, assinado por Pedro Alexandre Eustáquio Ubiali Carvalho. Ofício número 11, 2022, à senhora Flávia Maria Bravo Ferreira, assinado por Pedro Alexandre Eustáquio Biali Carvalho. Ofício número 10, 2022, à senhora Flávia Maria Bravo Ferreira, assinado por Pedro Alexandre Eustáquio Carvalho. Ofício número 9, de 2022, à senhora Flávia Maria Bravo Ferreira, assinado por Pedro Alexandre Eustáquio Biali Carvalho. Ofício número 8, de 2022, à senhora Flávia Maria Bravo Ferreira. Ofício número 7, 2022, também, a mesma vereadora, assinado por Pedro Alexandre Eustáquio Biali Carvalho. Ofício número 6, de 2022, ao senhor Tiago Inácio, assinado por Pedro Alexandre Eustáquio Biali Carvalho. Ofício número 5, de 2022, à senhora Renata Rezende Mortari, assinado por Pedro Alexandre Eustáquio Biali Carvalho. Ofício número 4, de 2022, à senhora Luciane Teodora da Silva, assinado por Pedro Alexandre Eustáquio Biali Carvalho. São respostas de indicações. Também, ofício número 7 de 2022, assunto: resposta ao ofício número 27 de 2022, assinado por Denivan Barbosa Ferreira. Ofício número 10 de 2022, resposta ao ofício número 61 de 2022, assinado por Denivan Barbosa Ferreira. Ofício número 9 de 2022, assunto: resposta ao ofício número 53 de 2022, assinado por Denivan Barbosa Ferreira.
Ofício número 8 de 2022, assunto resposta ao ofício número 47 de 2022, assinado por Denivan Barbosa Ferreira. Foram expedidos ofícios de número 68 a 70 de 2022 a diversos órgãos e autoridades, encaminhando documentos e fazendo solicitações. Senhor presidente, encerro a leitura das correspondências recebidas e expedidas por essa Casa de Leis. Terminada a leitura das correspondências, passamos ao pequeno expediente para o vereador falar sobre matéria apresentada. Com a palavra, o vereador Edgar José de Lima. 3 minutos, senhor vereador. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereador, o vereador tem com reivindicação endereçada ao senhor prefeito Juvenal Consolaro, ao nosso secretário Denivan Barbosa, secretário de Infraestrutura, que seja colocada uma placa dos dois lados ali na entrada para a comunidade quilombola de Santa Teresa, identificando a comunidade quilombola que até a mesma não tem uma placa para justificar ali a entrada. Justificativa. Faz ser necessário, por muitas vezes, os visitantes que passam por nosso município não sabem que ali é uma comunidade quilombola, por isso necessita dessa identificação para fomentar o trânsito e a participação com a comunidade. É o que de matéria que tinha apresentar na casa hoje. Convido a vereadora Renata Rezende. 3 minutos, vereadora. Boa noite a todos. Entro nesta noite com a indicação 012 de 2022. A vereadora que apresente subscreve solicita à mesa que, após tramitação regimental, seja encaminhado expediente a Vossa Excelência, senhor Juvenal Consolaro, prefeito municipal, com cópia a Vossa Senhoria, senhor Pedro Alexandre Eustáquio Biali Carvalho, fazendo a seguinte solicitação: que seja feita a aquisição de materiais de grande importância aos profissionais da UBS. Cadeira de encosto para a farmácia, impressora passada do médico e enfermeiro, forno, troca de computadores para os setores de enfermagem e aquisição de mais computadores para os ACS. Justificativa eu darei no segundo expediente. A segunda indicação, a 013 de 2022, a vereadora que apresente subscreve, solicita à mesa que, após tramitação regimental, seja encaminhado expediente a Vossa Excelência, o senhor prefeito Juvenal Consolaro, com cópia a Vossa Senhoria, senhor Pedro Alexandre Eustáquio, fazendo a seguinte solicitação: que se faça a contratação de mais profissionais que possam integrar junto à equipe de atenção primária à saúde, interagindo como uma equipe multiprofissional, que seria necessário nutricionista, educador físico, assistente social, psicólogo. No ensejo, também gostaria de solicitar que seja avaliado e seja providenciado a contratação ou o que for necessário. 2 servidores para a limpeza da UBS. E que esses servidores nós mantenhamos na UBS. Moção de agradecimento, de ordem 03 de 2022. No segundo expediente, estarei justificando as indicações. A moção 03 de 2022, que é a moção de agradecimento ao serviço prestado ao médico, senhor Gerson Victor Dalmolin, pelo relevante serviço prestado ao município no período de 12 anos. A justificativa darei no segundo expediente. Obrigada. Com a palavra, vereador Tiago Inácio de Paula Furtado.
Boa noite a todos. E em nome do presidente hoje, né, Juliano, cumprimentos os nobres vereadores, colegas. Acredito que a nossa presidente Luciene está assistindo via Facebook. Através do nome dela, eu cumprimento os demais que estão assistindo via redes sociais. E em nome do Padre João, cumprimento os que estão presentes aqui nessa Casa de Leis. Hoje estou entrando com 3 indicações. A primeira dela é 10 de 2022. O vereador que aqui presente subscreve solicita à mesa que, após tramitação regimental, seja encaminhado expediente a Vossa Excelência, o senhor Juvenal Consulado, prefeito municipal, com cópia a Vossa Senhoria, o senhor Alexandre Luiz Carneiro, secretário municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, fazendo a seguinte solicitação: que seja adquirido cortina de ar para as salas da creche municipal. Francisco Rogério Barbosa. A outra indicação de ordem número 11 de 2022. O vereador que presente subscreve solicita à mesa que, após tramitação regimental, seja encaminhada expediente a Vossa Excelência a senhora Luciene Teodora da Silva, presidente da Câmara Municipal, fazendo a seguinte solicitação: que seja feita a reforma do piso do plenário da Câmara Municipal e, se possível, colocar carpete nas paredes para melhorar a acústica. Essa é a indicação, todos os vereadores também vão poder assinar. E a indicação de ordem 12 de 2022, o vereador que presente subscreve solicita à mesa que, após tramitação regimental, seja encaminhado expediente a Vossa Excelência, o senhor Juvenal Consulado, com cópia a Vossa Senhoria, o senhor Denivan Barbosa Ferreira, secretário municipal de Infraestrutura, Agronegócio e Meio Ambiente, fazendo a seguinte solicitação: que seja feito patrulhamento e castalhamento da estrada vicinal que dá acesso às fazendas Santo Expedito, do proprietário Paulo Furtado, e à fazenda do senhor Luiz Carlos Bezerra. No grande expediente estarei justificando o motivo dessas indicações. Com a palavra, vereadora Flávia Maria Bravo Ferreira. Vereadora, 3 minutos. Boa noite a todos. Nessa noite tem a indicação número de ordem 11 de 2022, na qual solicito à mesa que, após tramitação regimental, seja encaminhado expediente ao senhor Juvenal Consolaro, prefeito municipal, com cópia a Vossa Senhoria, senhor Hamilton Plácido da Rosa, procurador jurídico do município, fazendo a seguinte solicitação: que seja acrescentado 30% ao salário de servidores que desempenham a função de RT responsável técnico. Indicação número de ordem 12 de 2022, na qual solicito à mesa que, após tramitação regimental, seja encaminhado expediente ao senhor Juvenal Consolaro, prefeito municipal, fazendo a seguinte solicitação: que seja colocada a identificação do município em todos os veículos públicos de Figueirão. Indicação número de ordem 13 de 2022, na qual solicito à mesa que, após tramitação regimental, seja encaminhado expediente ao senhor Juvenal Consolaro, prefeito municipal, com cópia a Vossa Senhoria, o senhor Alexandre Luiz Carneiro, secretário municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, e com cópia ao setor de engenharia do município, fazendo a seguinte solicitação: que seja feito um projeto para ampliação da escola municipal com a construção de um espaço exclusivo para educação infantil com 3 novas salas. Estarei explicando no grande expediente. Com a palavra, vereador Belgmar Ferreira da Silva. 3 minutos, vereador. Excelentíssimo presidente interino da Casa, Juliano, seu nome, cumprimento os demais pares. Em nome do Padre João, cumprimento o Ordilei, presidente do sindicato, e a Bruna que está presente, e a todos que nos assistem através da rede social, através do Facebook. Gostaria de desejar melhoras à nossa presidente, que logo, logo estará aqui conosco. Senhor presidente,
Hoje estou entrando com a indicação 011/2022. O vereador que apresenta e subscreve solicita à mesa que, após a tramitação regimental, seja encaminhado expediente a Vossa Excelência, senhor Prefeito Juvenal Consolaro, com cópia a Vossa Senhoria, o senhor Pedro Alexandre Eustáquio Biali Carvalho, secretário municipal de saúde, fazendo a seguinte solicitação. Que seja feita a substituição do vidro da van Volare da Secretaria Municipal de Saúde, onde o mesmo fica na lateral de acesso e entrada, ali onde fica o elevador do cadeirante, pois o referido vidro se encontra estilhaçado, trazendo assim um risco aos pacientes que utilizam esse meio de locomoção até a cidade de Campo Grande. No grande expediente, senhor presidente interino, estarei justificando. Solicita a primeira secretária para que assuma os trabalhos da mesa, para que eu possa usar a tribuna. Convido o vereador Juliano Nogueira para fazer o uso da palavra. Boa noite. Número de ordem, indicação número de ordem 7 de 2022. O vereador que presente subscreve solicita à mesa que, após tramitação regimental, seja encaminhado expediente a Vossa Excelência o senhor Juvenal Consolaro, com cópia a Vossa Senhoria o senhor Denivan Barbosa Ferreira, secretário municipal de Infraestrutura, Agronegócio e Meio Ambiente, fazendo a seguinte solicitação: que seja colocado uma linha de tubos no córrego areado na região das Três Barras, para dar acesso à propriedade do senhor Adnei Rodrigues Ferreira. Justificativo estarei passando no grande expediente. Indicação número 8 de 2022. O vereador que presente subscreve solicita à mesa que, após tramitação regimental, seja encaminhado expediente a Vossa Excelência o senhor Juvenal Consolaro, com cópia a Vossa Senhoria o senhor Denivan Barbosa Ferreira, secretário municipal de Infraestrutura, Agronegócio e Meio Ambiente, fazendo a seguinte solicitação: que seja feita a reforma, que seja reformada a ponte sobre o córrego Ribeirãozinho, na região da Fazenda Califórnia, na divisa com a Fazenda Rosana. Justificativo estarei passando no grande expediente. Convido o vereador Juliano Nogueira para que assuma os trabalhos da mesa diretora. Terminado o pequeno expediente, passamos ao grande expediente para o vereador falar sobre matéria de interesse público. E conforme ordem de inscrição, com a palavra o vereador Belguimar Ferreira da Silva. O senhor dispõe de 10 minutos, vereador. Senhor presidente, retorno a essa tribuna para justificar a minha indicação 011/2022. Em recente procura ao secretário de Saúde, o senhor Pedro Eustáquio Biali, para estar ciente da demora da troca do vidro, que se encontra estilhaçado na entrada da porta do elevador do cadeirante da van, senhor presidente, onde a mesma faz o translado dos pacientes até o destino de tratamento. Os pacientes, assim que ele assumiu, ele me passou, senhor presidente, que ele está lutando incansável para resolver esta demanda. E me relatou que já havia acionado o seguro, estava aguardando essa conclusão, mas haja visto que esse vidro da van Volare ter sido uma van de edição ilimitada, em sua fabricação, estava sendo difícil, né, a encontrar, e foi encontrado esse vidro agora na cidade de Goiânia, senhor presidente. Então,
já é uma boas novas aí que nós vamos ter, né? No mais rápido ele já vai estar fazendo aí essa substituição, né? Trazendo aí novamente a tranquilidade do direito dos munícipes de ir e vir com segurança. Então, eu procurei o secretário, ele me informou que já está fazendo essa substituição do vidro. Teve aí a demora, porque era uma edição limitada dessa van Volare, que foi compra na época através de recursos, né? E agora já está providenciando, né? Porque ali é um lugar de acesso meio complicado, esse vidro poderia estar trazendo aí um transtorno para as pessoas que utilizam da van. Também gostaria de falar aqui hoje, não poderia deixar aqui de falar, Odirley, doutor Leandro, que foi advogado por muito tempo do Sensenfig aí, que teve um acidente hoje, né? Mas graças a Deus, já soubemos a notícia aí que ele já está bem, né? No primeiro momento passaram aí pra gente que ele teve um traumatismo, mas graças a Deus, né? Foi só uns machucados aí que não vai ter tanto transtorno futuro para ele. Livrou aí, graças a Deus, bateu na traseira de um caminhão. Então aí eu gostaria de dar as condolências aí por delay, que graças a Deus está tudo bem. Também não poderia deixar de falar aqui hoje da arena do campo sintético, que está sendo construída aqui no nosso município. O governador presente, Reinaldo Azambuja, né? Ele mandou para os 79 municípios aí, e o nosso município também de Figueirão não foi esquecido. Hoje está concretizando, né? Já está colocando os alambrados, já colocou aí os refletores, né? Então, fui procurado hoje, novo presidente, por um cidadão. O cidadão me parou e falou: achei um vereador aqui, eu gostaria de fazer uma reclamação. Como que a prefeitura está fazendo um campo só site desse aqui no Figueirão, sendo que tem tanto campo aqui hoje? Eu fui obrigado a chamar ele e falar: não, o senhor está equivocado, vou explicar para o senhor como que funciona. Isso aí foi o governo do estado que passou para os 79 municípios. Ele falou: porque o município de Figueirão tem muito campo, está fazendo mais, tem outras coisas que tem que ser feito. Eu expliquei para ele, falei: não, isso aí foi o governo do estado que mandou para os municípios, e os municípios estão recebendo. Então isso aí é uma obra nova, todos os municípios estão recebendo do nosso estado, novo vereador Edgar. Então, muitas das vezes tem umas informações, como o senhor diz, meio desencontradas com a própria população. Então a gente tem que estar esclarecendo isso aí muitas das vezes. E aí eu expliquei para ele, ele falou: não, eu já ia na Câmara hoje e ia falar lá. Eu falei: não, mas é assim, as coisas não é bem assim. Primeiro a gente tem que saber certinho os fatos para poder estar levando aí, para estar falando. Eu conservo a parte? Sim. É bem lembrado, vereador, mas isso aí, a prefeitura precisa fazer uma mídia decente, explicando do governo as coisas. Às vezes tem secretário, algumas pessoas que faz a mídia, faz no lugar do município, aí dá um mal entendimento. Então, a falta da gestão pular para dentro e mostrar a capacidade de obra certinho, explicar. A prefeitura fazer essas explicações de parceria. Obrigado à parte, vereador. Bem colocado, novo vereador. Então, dando andamento na sua fala, eu gostaria aqui também de estar parabenizando. Hoje, recebi uma notícia que está sendo contratado o seu Rubem, fotógrafo, para fazer parte da equipe da prefeitura, né, que está entrando aí na assessoria de comunicação. Seja bem-vindo, seu Rubem. O senhor é um cara competente, nós todos estamos orgulhosos do senhor estar trabalhando conosco. Ele esteve aqui hoje, então eu gostaria aqui de falar em nome do seu Rubem, que é uma pessoa, vamos dizer aí, que nós está na terceira, o seu Rubem está na terceira idade, e é uma pessoa que está cuidando aí e vai estar agilizando para nós. Também não poderia deixar de falar aqui também das percas que tivemos no nosso município. Perdemos aí o senhor Anastácio, que era um cidadão que foi muito tempo vizinho nosso aqui no município de Figueirão, um cidadão simples, humilde, né? Perdemos ele, estive lá presente, né? Me solidarizando com a família. O senhor Francisco Carrijo também é uma pessoa que ajudou o nosso município, inclusive, vereador Edgar, com doações para o nosso hospital, Mariano Silvério Furtado.
foi um grande homem também aqui no nosso município, não poderia deixar de falar aqui no nome dele. E essas são minhas falas e gostaria de agradecer a cada um que está presente. Boa noite. Com a palavra o vereador Edgar José de Lima. Vereador, o senhor dispõe de 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, nobre vereador, público que está presente, senhores ouvintes do Facebook, o nosso pároco, Padre João, o Leila, a Bruna. Saldo com muita tristeza aqui a ausência do nosso pecuarista, Carrijo e toda a família. No meu grande expediente, eu vou me deixar 30 segundos em silêncio em homenagem ao meu grande amigo, produtor rural aqui de Figueirão, que assim Deus quis o chamou. Bem, bora trabalhar, né? Eu quero aqui, nesse momento, só fazer um bate-papo aqui na Câmara de Vereador e que o público se faz presente e deparar com as opiniões, alguns relatos. Eu quero aqui dizer aqui, o nosso amigo Cristo, da Fazenda Juliana, região da Macedônia, aquele mundo ali, ele está tendo uma grande dificuldade para retirar aí os seus produtos. Esses dias agora, para levar, para tirar um caminhão de gado, do carreta, ficou atolado a noite inteira. E aí a gente vê, a gente sabe da dificuldade do município, mas também eu posso dizer que o Figueirão é um dos municípios mais estruturados de maquinário do estado de Mato Grosso do Sul. É estruturado. Agora precisa se organizar. Existem uns pontos críticos e o fazendeiro não aguenta mais, já tem pedido. Então vamos, secretário, olhar esses pontos críticos ali na Fazenda Juliana, aqui, próxima aqui do Córrego do Galeano. Tem uns pontos muito difíceis ali. Então fique aqui, Fazenda Juliana. Eu tenho certeza que o mais rápido possível vai estar atendendo, porque vocês, produtorais, são pagadores de impostos. Aqui também, no Sérgio Maria, aqui no meu amigo, onde era do Sérgio aqui, está precisando também do atendimento próximo ali, na chegada da fazenda. Segundo eles, uns 3 caminhões de cascalho, precisa estar olhando. Eu não vou dizer se é muita coisa, porque eu não estive lá, mas precisa olhar o mais rápido possível aí. E também eu quero aqui deixar já registrado, tem um projeto tramitando na casa aí, até hoje ele não entrou em votação também, a nossa presidenta não está aqui, que melhoras a ela, a nossa vereadora Luciane, problema aí de saúde. Eu quero dizer que eu votei contra esse projeto, da emenda de 7,5% para 8%, um censo antigo, deu aí 3.066 pessoas. Então, o censo de 7,5% para 8% vai para 245 efetivo. E dos 245 efetivos, 22% vai para 54 comissionados. Nós já temos 45. Então, que é um aumento aí de 9. Aí eu já votei contra, e já mantenho meu voto contra na próxima, porque eu acho que tem que fazer nomenclatura. Precisa fazer a reestruturação do município, reestruturar os desvios de função, reenquadrar a grade salarial, fazer uma gestão dinâmica grande. Nós estamos no século XXI. Nosso prefeito é rodeado de pessoas preparadas, ele é professor, os filhos são advogados. Vamos fazer uma reestruturação ampla, dinâmica e grande. Ter uma assessoria capaz. O sindicato do servidor luta muito por isso, e nós aqui na Câmara também lutamos muito por isso. Ao contrário de mandar a gente fazer aqui uma emenda, tudo bem,
existem alguns cargos que necessita, mas se fazer uma nomenclatura, lembrado para alguns vereadores aqui, e uma reestruturação, não há necessidade. Porque se nós bambear muito, daqui a pouco tempo, vai estar muito lotado de servidor e, às vezes, desnecessário o desenvolvimento, não pode, às vezes, crescer muito o nosso município. Nós vivemos da pecuária, nós precisamos lidar com dificuldade, com o idente e fazer uma gestão assim mais tranquila, questão de contratação. A Câmara, há poucos dias, veio um projeto para ter um aumento meio direcionado. As comissões não quiseram nem que entrava para aprovação. Foi retirado o projeto. Mesmo assim, o município foi lá e deu uma gratificação das mais altas. Então, a Câmara está parecendo um sorrisal. Bota num vidro, num copo, dá aquela chiada e depois acaba tudo. Eu estou considerando assim, vereador Edgar. Porque, senhor prefeito, nós estamos aqui, somos parceiros. Quando for tomar essas atitudes, se a Câmara opinou para que não, converse com nós. Ou então o senhor usa a prerrogativa direto, sem vir até a Câmara. O senhor tem esse direito, dentro da legalidade, paga os compromissos por lá. Pela Câmara não vai pagar, não, se depender desse vereador. Quero aqui falar um pouquinho sobre os maquinários. Lá no início da gestão, o executivo fez um vídeo, fizeram uma denúncia e me deparei com esse trator acabado e abandonado. E parece que faz mais de 60 dias. Imagina o resto dos tratores que vão me entregar. De uma gestão passada que tinha um secretário lá. Certo? Passa uns dias, coloca o secretário dele, que eu acho que cada um coloca o seu. E depois volta o secretário que ele criticou lá atrás. E depois o vereador Edgar é chamado hoje, lá no pátio da prefeitura, passa de 10, 12 maquinários estragados lá. Para não falar o número exato, 16. Mas essa gestão está esperta. Colocou os maquinários estragados em cima do piso. Porque aí, gente, o mato não sobe. Parece que foi a semana passada. Mas já faz mais de 8 meses. Tem uma máquina novinha nossa do Pacto para Campo Grande. Desde o ano passado, produtor rural precisando de estrada. E ninguém fala nada. O que eu fico indignado é porque eu gosto de falar a verdade. E eu não consigo se eu não falar. Porque a gestão, o secretário de infraestrutura, fica falando, postando tudo que o governo manda. Nós sabemos e somos gratos ao governo. Não é ele, não, é nós somos gratos ao governo do Estado. É o município inteiro, é a classe política. Agora as decisões políticas, para quem vai votar ou deixar de votar, aí cada parlamento se posiciona. Mas não podemos fazer política nesse sentido. E aí? Por que que não posta essa patroa lá? Eu fiz um vídeo dela semana passada, ninguém fala nada. Mas os produtores rurais têm me ligado e agradecido o meu trabalho, o enfrentamento contra as desigualdades e os desinteresses do patrimônio público. E vou cuidar. Então, por isso, vamos fazer política, mas política dinâmica. Política com lealdade. A patroa zerinha está lá no pátio, nova, e está querendo fazer processo seletivo. Eu sei que precisa, mas lá no pátio tem servidor público, concursado, de máquina pesada, e está no toco, está sentado no toco. Isso não é gestão. E vou muito mais longe. Se não mudar as atitudes, eu vou convocar uma CPI para afastar prefeito e secretário. Porque se continuar perseguindo as pessoas que têm competência, que fez o concurso, que foi aprovado, que está trabalhando, e deixar a máquina parada, o produtor rural precisando, para poder fazer politicagem, eu vou tomar as atitudes. E aí, já vai para quase 2 anos, nós estamos fazendo crítica construtiva e mostrando certo e errado e ajudando. Agora, se... Vereador,
Vereadora Flávia, você deu 3 minutos do tempo dela para o senhor concluir. Ou para deixar nessa situação, nós temos que tomar as atitudes. Porque fazemos crítica construtiva, mostramos certo e errado. Agora vem fazer essas atitudes, eu estou aliado com o município, com o prefeito, eu estou ajudando. Mas se não quer nos ouvir, eu vou aliar com o MP. Aí vai ter saudade. E eu sei fazer denúncia e tenho condições. Mas o município é pequeno, não precisa disso. Mas então respeita a casa, conversa com os vereadores, vamos fazer uma gestão séria, correta. Eu, para fazer denúncia, eu não preciso de muito vereador e de ninguém. Eu preciso de mim mesmo, só uma decisão minha. Então, gente, vamos trabalhar certo, vamos ser correto. Eu quero só deixar bem lembrado. Gestão que se cuida. Isso é ruim para o município. Desvio de função, gente. É igual pensão atrasada da cadeia. Está duvidando com desvio de função? Não brinca não, gente. Faz as coisas certas. Não manda projeto agora para aumentar cargo e os vereadores às vezes votam e aquilo vai tumultuando e as coisas vão andando. Manifestei e vou manifestar sempre assim, nesse sentido. Eu gostaria também de dizer que, às vezes, as pessoas que apoiam, que estão junto, às vezes fica bravo. Principalmente os cargos de confiança do executivo, tem que ciscar para dentro. Tem que aproximar do vereador, de quem critica. Não adianta querer afastar. Tem um monte de gente que não está conversando comigo, porque eu estou fazendo crítica, as críticas construtivas. E daí? Você vai afastar ou vai falar comigo? Para mim, eu estou pouco me andando. Agora, o meu cargo, meu mandato, eu vou cumprir com ele certinho. Então, eu preciso, o Figueirão tem maquinário, o Figueirão está com um monte de caminhão traçado. Parabéns, prefeito, pela aquisição. Parabéns, produtor rural, pelos pagamentos de imposto, para ter o recurso em caixa. Agora, gente, caminhão traçado só para puxar cascalho no asfalto? Caminhão traçado é para ir lá nos lugares mais difíceis do município, para o produtor rural trazer a carne, trazer o desenvolvimento, matar a vaca gorda, pagar os impostos, para aumentar a renda nossa. A gestão está ao contrário do crescimento. Vereador, 1 minuto para o senhor concluir. Espero que ouviu. Prefeito, cargo de confiança, secretários. A Câmara está aqui para somar e para ajudar, mas nós não estamos aqui para ninguém colocar atrás nas nossas costas e dizer está riado, não. Aqui o negócio é diferente. E isso só é bom para o município. E isso eu só quero ajudar. E estou ajudando o prefeito, o município, todo mundo. Meu posicionamento é uma linha correta. Agora, a questão das políticas estaduais, que muitos perguntam, eu estou me posicionando. E ninguém tem pressa para se posicionar e decidir a quem vai votar. Isso cabe à decisão de cada um. Eu tenho certeza que a minha eu vou decidir na hora certa e tenho certeza que não vou errar. É o que tinha, muito obrigado. E lamento o sofrimento do produtor rural. Aí, meu amigo Cristo, tenho certeza que vai nos atender você aí. Com a palavra, vereadora Flávia Maria Bravo. A senhora dispõe de 10 minutos, vereadora. Desculpa. 7 minutos, vereadora. Boa noite a todos novamente. Retorno a essa tribuna para explicar minhas indicações, mas primeiramente gostaria de expressar meus pêsames à família do senhor Carrijo, ao meu amigo querido Fabrício, sua mãe, seu irmão, que Deus console. Nessa noite também quero desejar melhoras à nossa presidente Luciene, que esteja melhor para estar com a gente na próxima segunda-feira. Gostaria de falar também que hoje votaremos um projeto de lei de autoria do Executivo Municipal, para beneficiar a festa da comunidade Santa Teresa. Eu sou favorável, pois é uma festa que se tornou patrimônio imaterial do Estado
Isso tem grande valor e importância cultural e histórica. Minha primeira indicação da noite foi a indicação 11 de 2022, na qual solicitei acréscimo de 30% aos servidores que desempenham a função de RT. Gostaria de explicar, justificar que alguns já recebem, então é injusto que não todos recebam. Vou citar um exemplo, a veterinária do nosso município, que trabalha aí com SIM, com a ajuda aos produtores rurais, não recebe os 30%, assim como outros cargos não recebem, mas enfermagem recebe. Então, a gente tem que ter igualdade no município, o certo é zelar pela igualdade. A indicação número 12 de 2022, na qual solicitei que seja colocada identificação do município em todos os veículos públicos de Figueirão. Eu vejo essa necessidade já faz tempo. A identificação visual dos veículos, ela está prevista em decreto federal e facilita o reconhecimento desses veículos automóveis pela população, que pode, assim, ajudar na administração pública, no controle do uso dos veículos, para que não ocorram abusos. Então, fica aqui o meu pedido. A minha indicação número 13, de 2022, também solicitei um projeto para ampliação da escola municipal, com a construção de um espaço exclusivo para educação infantil, com 3 novas salas. A nossa escola está faltando espaço, algumas salas estão lotadas. Estive visitando, vi que tem salas cheias, ainda mais com a pandemia, temos esse problema de aprendizagem, precisamos dar mais atenção e apoio a isso. Então, a gente precisa de um projeto em mãos para poder correr atrás das emendas. Então, por isso, fiz essa solicitação. Essa demanda existe já faz um tempo, e fica aqui o meu pedido para o Executivo, para que a gente também possa estar ajudando no trabalho de buscar o dinheiro para essa construção. Também tenho 2 ofícios, como ficamos muito tempo sem poder fazer indicações aqui na Câmara, eu fiquei com algumas demandas que eu não pude indicar hoje, mas fiz em forma de ofício. Ofício número 11 de 2022, ao senhor excelentíssimo Juvenal Consolaro, com cópia ao senhor Denivan Barbosa Ferreira. O assunto são instalação de um mata-burro, manutenção e cascalhamento de estradas. Gostaria de citar a importância da nossa zona rural ter assistência. A cidade precisa de assistência, zona rural precisa de assistência, porque quem mora longe sabe como é ir todo dia para a escola, a dificuldade, às vezes, de não ter uma estrada para chegar onde você precisa. É o direito de ir e vir. Então, as minhas demandas são as seguintes. Primeiro, estrada do Retiro da Fazenda Esparrame, lá tem linha de alunos, está tendo muitas dificuldades para transitar. A instalação de um mata-burro na Fazenda Retiro da Água Limpa, entre as senhoras Belonísia Ramos Pereira e senhora Anita de Oliveira Malaquias, justificando também ser linha de alunos. Precisamos prezar para os nossos alunos chegarem na escola sem tanto cansaço, para ter mais disposição e estudar melhor, aprender melhor. Manutenção urgente da estrada que dá acesso à Fazenda Padroeira. Já foi falado aqui, não me lembro se pelo vereador Rony ou o vereador Abadil, sobre essas estradas da região da Padroeira. Fazenda Terra Nova, JB, Pedra Alta. Foi Juliano? Esse pedido já foi realizado pelo vereador Juliano. Parte? Sim. Eu já fiz indicação, naquele sentido, já pedi mata-burro, mas ainda até agora não foi concluído nenhum patrulhamento naquela região. Acho que o vereador Juliano também já entrou com indicação e até o momento que eu saiba não foi nenhuma patrola lá. Obrigado. Cede a parte, vereadora. Eu quero parabenizar aí a colocação de Vossa Excelência sobre a questão da região Fazenda Padroeira, aquela região da Fazenda Terra Nova. Conversei com o prefeito semana passada, deixei claro a ele que eu ia procurar ele, né? Não ia procurar a secretária, e eu não vou mais ficar correndo atrás. Eu espero que o problema seja resolvido. Quanto ainda estava na secretaria, juntamente com o vereador Juliano, nós fomos lá, né, vereador? Buscamos o atendimento para aquela região. O produtor rural que comprou ali a Fazenda Padroeira, devido ao acesso que ele tem ao senador Nelsinho Trade, conseguiu ali, né, na parceria, um recurso de R$700 mil para construir uma ponte.
Precisa fazer estrada, mas lá não é só patrulhamento, tem que resolver o problema. Precisa resolver o problema. Eu não consigo entender o que é que está acontecendo. Então, já deixar aqui, já acrescentar, junto a essa região, Fazenda Retaca, Fazenda Tamanduá, que atenda aquela região, a Fazenda Padroeira, o povo daquela região, vereador Juliano, pede socorro, não suporta mais ficar pedindo, se humilhando por causa de estrada, que é um direito. E nós vamos tomar as providências necessárias. Obrigado, vereadora. A população daquele local também recebeu um áudio de um fazendeiro de lá, pedindo, por favor, para os vereadores fazerem uma força-tarefa juntamente com o prefeito. A dificuldade é imensa, caminhões atolados com insumos, com gado. Então, é uma grande dificuldade. E se a economia do nosso município é quem faz o nosso dinheiro girar aqui no município. Das pessoas, temos o comércio também, outros, mas o nosso rural é grande e a gente precisa. Vereadora, o vereador Abadil Ribeiro cede 3 minutos do tempo dele para a senhora. A gente precisa também dar esse apoio para as pessoas, senão fica impossível de estar gerando essa economia aqui. Foi citado pelo vereador Rony Silva a Fazenda Tamanduá. Estive visitando essa fazenda, conheci o dono de lá. Ele está desenvolvendo um projeto de corte de eucaliptos e precisa urgentemente de estrada. É 1,5 km apenas, tem pedras no local, nos vizinhos, e a gente precisa dar continuidade, ajudar ele na continuidade desse projeto. É também economia, geração de emprego, então a gente precisa muito ajudar. É nossa obrigação dar essa assistência para eles lá, para esses produtores. Uma região um pouco esquecida, que tem muita areia, é muito difícil realmente andar de carro baixo não traçado naquela região. E tem a disponibilidade do material. Também manutenção da estrada da Furna Guanabara. Essa foi reclamada por uma mãe de aluno, que pegou carona no ônibus para vir até a escola e realmente ficou indignada com o que está acontecendo. Muito difícil, e também citou que a porta do ônibus está quebrada. Então, é perigoso. Então, fica aqui minhas solicitações. Também tenho um ofício para a Secretaria de Educação. Conversei com o secretário antes da sessão. Bom, primeiramente, agradeci a parceria do prefeito e do secretário por ter ajudado a gente com o transporte que vai levar as pessoas de Santa Teresa para o Bioparque Pantanal. Um agendamento que a gente conseguiu através de ofício, foi muito bom. Estou muito feliz por essa oportunidade para as pessoas de lá. E o prefeito, juntamente com sua equipe, está ajudando com esse transporte, ajudando a nossa população nesse momento de lazer. Mas ficou aqui também exposta que, em visita à nossa escola municipal, vi a necessidade de monitoras para as salas dos terceiros anos matutino e vespertino. Conversei com uma das professoras, já falei aqui que após a pandemia está difícil, as salas cheias, como não é imediata a construção de novas salas, fica aqui o pedido para monitoras. O secretário falou que às vezes não vai conseguir fazer isso porque monitoras são até 6 anos de idade, para criança até 6 anos de idade. Mas fica aqui um pedido para que o nosso jurídico possa estar estudando talvez uma forma de conseguir isso e ajudar a nossa escola. É o que tinha para hoje. Que Deus ajude a todos e dê uma boa semana a todas as famílias de Figueirão. Boa noite. Com a palavra, solicita a primeira secretária para que assuma os trabalhos da mesa para que eu possa usar a tribuna. Convido o vereador Juliano Nogueira para fazer uso da tribuna. Volto a essa tribuna para justificar a indicação de número 7/2022. Faz necessário, pois o referido local não existe ponte, sendo que o proprietário da propriedade precisa escoar sua produção e está tendo dificuldade para sair, até mesmo de caminhonete. Esse caso aqui é lá do senhor Adnei. O ano passado estive solicitando uma ponte, dá para ele, é uma ponte curta, se fosse uma ponte, mas uma linha de tubo, acredito lá, não sou muito entendido,
mais uns tubos de 80 centímetros de boca, eu acho que resolve o problema dele lá, bem resolvido. E ele não consegue escoar a sua produção de gado, aí no tempo da chuva é ruim para ele chegar até de caminhonete lá. Então, isso aí é um pedido que a gente faz ao senhor secretário Denivan Barbosa, juntamente com o senhor prefeito, para que atenda aquele produtor. Indicação de número 8/2022. Seja feita a reforma da ponte sobre o córrego Ribeirãozinho, na região da Fazenda Califórnia, na divisa com a Fazenda Rosana. Justificativa. Faço necessário, pois a referida ponte se encontra com algumas tábuas apodrecendo, criando assim dificuldade para os moradores que ali passam por ela. Essa ponte é na mesma região, ali, essa Fazenda Califórnia do seu Alencar. Então a gente vem com esse pedido aí, para que atenda ali os produtores daquela região. Quero fazer também uma cobrança hoje em relação, vereador Rony, às linhas de tubo da Estância Nossa Senhora Aparecida. É necessário, porque o povo daquela região precisa um pouco mais... Cede a parte, vereador. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência quanto a esta cobrança. Uma indicação de Vossa Excelência, o projeto foi executado, né? O que chegou até mim, que até vou procurar o secretário, que o secretário disse que não é suficiente. Eu não entendo muito dessas questões, entendo pouco, mas eu tenho certeza que 2 linhas de tubo, da forma que foi feito o projeto, a empresa que ganhou a licitação já trouxe os tubos, colocou ali, só executar o serviço, eu tenho certeza 100% que vai resolver o problema. Recebi ligação de alguns produtores daquela região. Gente, a região praticamente só atende uma propriedade grande, vai atender tudo pequeno produtor rural. Por que não fazer? Por que não executar se já foi licitado? Nós vamos fazer essa cobrança e nós queremos o problema resolvido. Tem que resolver, porque condições para fazer tem. Se já licitou, por que não executa o serviço? O momento é agora. Está um momento de seca, né? Então que seja feito. Parabéns, vereador. Muito obrigado. Então fica aí a cobrança desse novo vereador sobre essa linha de tubo. Também quero estar falando da ponte no Rio Figueirão, na mesma região, que o senhor secretário possa estar lá, dando uma olhada nela, que aquela ponte está levando um pouco de risco. Acredito que se a pessoa sair de lá com um caminhão boiadeiro, terá alguns problemas. Talvez o boiadeiro nem tanto, mas qualquer outro tipo de carga de um caminhão lá um pouco mais pesado, vai criar problema naquela situação daquela ponte. Hoje estive em visita com a secretária de Assistência Social, Kelly Karine Bernardes. Fui perguntar para ela sobre o baile dos idosos. Eu acho que tem uma indicação de um vereador da casa, vereadora Flávia, e fui cobrado pelo idoso sobre o baile, vereador Badil. E nessa conversa ela me falou que tem uma previsão que no dia 26 pode estar tendo um retorno desses bailes aí. Então vamos ficar no aguardo aí e esperamos que possa voltar a acontecer. Era o que tinha para hoje. Boa noite a todos. Convido o vereador Juliano Nogueira para assumir a mesa diretora. Com a palavra, vereadora Renata Rezende Mortari. Vereadora, a senhora disponibiliza de 10 minutos. Voltando a essa tribuna, gostaria de cumprimentar a todos que se fazem presente, a que nos assistem pela rede social, aos nobres vereadores. Nessa casa, hoje eu entrei com 2 indicações, que é a 012 de 2022, que seja feita a aquisição de materiais na UBS, como cadeira alta com encosto para farmácia, impressora para a sala de médicos,
enfermeira, forno, troca de computadores de setores e aquisição de mais computadores para os ACS. A unidade, a gente já tem alguns funcionários com queixa de alguns problemas de dor lombar, devido à cadeira inapropriada para a farmácia. A unidade, como a gente tem um novo médico na unidade, esse médico, na sala dele ainda não tem impressora. O forno da nossa unidade também, nós não temos forno, então, para fazer os eventos, como o Hiperdia e os demais eventos, a gente sempre pega emprestado de algum servidor ou outro, correndo risco de que queime e a gente tem que pagar. Então, por isso se faz necessário que reveja toda essa situação. Caso o secretário já tenha visto esses demais materiais, que eu acredito que já foi solicitado, eu venho aqui solicitar que seja empenhado o quanto antes, né? Que seja solicitado o quanto antes. A indicação 03 de 2022, ele fala sobre a integração de mais profissionais à atenção básica. O que é essa integração? Sabemos que na saúde nós não temos nutricionista, e há necessidade da nutricionista atendendo clínico os nossos pacientes hipertensos, diabéticos, pacientes com obesidades. Assistente social, na saúde também nós não temos. Então, fica muito a desejar essa avaliação de quem realmente precisa, quem avalia, né? Então, assim, precisa desse profissional para que haja uma igualdade e que seja feito um trabalho realmente de qualidade com o servidor. Psicólogo também, nós temos uma psicóloga na saúde. Essa psicóloga, ela está sobrecarregada, são muitos pacientes. Após a pandemia, a gente aumentou mais essa quantidade de pacientes com necessidade de atendimento psicológico. Fora isso daí, gostaria muito que o executivo, junto com o secretário de saúde, revisse o quanto antes a questão dos servidores de nível médio, como os profissionais da limpeza. Na UBS, desde há muito tempo, a gente tem necessidade de 2 profissionais, né? Temos academia agora. Então, assim, para ter realmente uma saúde, não só os profissionais de nível superior, mas que haja o quê? Para ter saúde de qualidade, precisamos também ter uma limpeza de qualidade. Não adianta o profissional fazer um bom trabalho onde o ambiente não esteja adequado para receber esse usuário. Então, eu gostaria que revisse essa situação. A gente houve um aumento, um fornecimento de atendimento na atenção básica, com 2 médicos, com 2 dentistas, profissionais que são trabalhados o tempo integral, e não aumentamos o profissional da limpeza. Então, precisa que reveja isso daí. Aumenta, tem um aumento de serviço ofertado, mas precisamos também rever os profissionais. E assim também, não só da unidade básica de saúde, mas também da unidade hospitalar. Então, a gente tem um déficit aí do pessoal da Copa, do pessoal da limpeza. Então, gostaria que o Poder Executivo, junto com o secretário, revisse com atenção essa situação o quanto antes. Gostaria também, nessa noite também entrei com uma moção de agradecimento ao serviço prestado pelo Dr. Gerson Vitor Darmolin. Foi serviço prestado de 12 anos. Agradeço ao serviço prestado à população, como cirurgião, como médico homeopata, como médico ginecologista, e em diversos procedimentos, assim como ultrassom, né? Dr. Gerson, ele trouxe muitos filhos, né, de Figueirão aí, inclusive um médico que eu agradeço, que trouxe os meus 2 filhos, e muitos outros cidadão figueirãoense. Me lembro que em 2015 foi o ano que o ano que mais nasceu criança em Figueirão, totalizando, se não me engano, 52 crianças. Muitas gestantes do município vizinho,
E assim, um agradecimento a esse médico, porque ele foi uma das pessoas aí responsável, né, a esse atendimento aí no período de 12 anos em nosso município. Gostaria também de agradecer a indicação que foi feita a 01 de 2022, com ao secretário de Saúde, que foi a aquisição do refletor da UBS. Então, hoje a gente saiu bem à noite de lá e estavam bem claro lá. Então, a equipe, principalmente o pessoal que chega de manhãzinha, né, agradece aí essa luminosidade aí. Gostaria também de parabenizar aí o Padre João, que no dia 12 esteve na Rede Vida aí, ministrando uma belíssima missa, né? Então a gente fica muito feliz e contente de tê-lo conosco e de representar, de estar tão longe, né? Aí abrilhantando o nosso município. Então, nessa noite era isso que eu tenho. Gostaria de agradecer a todos, desejar uma boa semana a todos. Muito obrigada. Com a palavra o vereador Rones da Silva Moreira. Vereador, o senhor dispõe de 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Juliano, nobres pares colegas, quero cumprimentar nesta noite que está presente a Bruna, o Padre João, o Lela e todos que nos acompanham pelas redes sociais. Eu ouvi aqui atentamente, senhores vereadores, a cada um, né? Não entrei com nenhuma indicação, porque muitas das vezes, né, as pessoas cobram, talvez, não entrou com indicação. Indicação, você indica, né, se vai ser atendido, mas podemos fazer indicações verbal, né, aqui, a qual eu estarei fazendo, mas eu quero falar um pouquinho, vereador Belgomar, quanto à questão do ônibus da saúde com o vidro quebrado. Como tem seguro, né, eu conversei hoje com o secretário, com o Pedro, sobre essa questão, e justo hoje o pessoal da seguradora esteve aí, mas infelizmente com o vidro errado, mas está sendo providenciado e vão fazer aí a troca e realmente precisa ser feito. Mas dizer aqui que o trabalho, o Pedro ele vem tentando fazer um grande trabalho, né? Nós sempre tivemos uma saúde no nosso município muito boa. Nós tivemos alguns secretários, bons secretários, nós tivemos aí, não é só porque é meu amigo, mas o trabalho que já fez em outra gestão, fez nessa também o Jorge, que é o vice-prefeito, fez o seu trabalho. Dizer do trabalho do Pedro, né, que vem tentando realmente, mesmo nas dificuldades, mesmo pessoas que deveriam estar ajudando a resolver os problemas da saúde, tentando derrubar, né? Eu não entendo por quê, tentando atrapalhar, não querendo deixar andar, mas ele tem lutado e eu acredito que o trabalho que ele faz ali vai colher frutos, né? Hoje nós temos lá os plantões, nós temos 3 médicos, né, que atendem, que é o doutor Sábio, a doutora Danitza e também a doutora Gabriele, né, a última aí contratada, que está também no nosso município. E nós temos não só eles, os profissionais da saúde, né? Todos os profissionais, nós temos, Lela, no nosso município, grandes profissionais que realmente atendem, vereador Belgomar, vereador Abadil, os anseios da nossa população. Lógico que a nossa saúde é muito boa, mas cada dia que puder melhorar, né, vereador Tiago, é melhor para a nossa população. E eu tenho certeza que esse trabalho vai continuar a ser feito no nosso município. É um investimento. Várias cirurgias, estarei também explanando em breve a questão das cirurgias que estão sendo feitas, algumas em parceria, outras através do nosso próprio município, né, que leva para outros lugares para estar fazendo. E eu tenho certeza que as coisas vêm funcionando.
E eu quero hoje aqui, ele não está presente mais, mas eu quero deixar aqui meus parabéns ao seu Rubens, né, como vai ser o cara que vai cuidar das mídias. E realmente está precisando, né? Está precisando, porque muitas coisas a gente não consegue ver. Eu vi as falas do vereador Edgar, dos vereadores, a questão da arena, né? Falta talvez uma colocação correta, dizer que é o governo do Estado. O governo do Estado está fazendo, a prefeitura fez a parte do concreto, mas o governo destinou para os municípios. E o vereador acaba sendo criticado, porque, está fazendo isso, vocês estão deixando o prefeito fazer. Isso é muito difícil, mas assim, com clareza nas publicações, nós vamos conseguir entender, a população entender melhor. Vou falar, senhores vereadores, trazer mais hoje a situação, que é as questões da fazenda, vereadora Flávia, região da fazenda Padroeira. É vergonhoso os produtores rurais cobrar, né, aquela região. Eu espero que seja resolvido, que seja atendido, né? Não é para atender o vereador, não, é para atender aquele que necessita, que é o produtor rural, né? Dizer também, faz tempo que eu não trago esse assunto aqui, que termine aquela região do Caracol. Ficou conhecida aqui como a região da Fazenda Chapada, né? Mas que se termine, que se faça, que atenda aquela população, aquele povo que sofre, que precisa, que necessita, né? Então, nós não podemos esquecer de estar trazendo. Nós vemos... Senhor, me dá a parte. Sim. Essa da Fazenda Chapada, vereador, é aquela que falaram que vereadores tinham barrado o serviço. Gostaria de deixar mais uma vez esclarecido aqui que nenhum vereador dessa Casa de Leis barrou o serviço da Fazenda Chapada. É isso aí, vereadora. Eu não vejo vereador barrar. Eu vejo algumas questões que o vereador devia ir barrar, não faz. Quando se trata de estrada, todos se unem, busca o atendimento. A gente vê as cobranças, né? Aí quando a gente vê a questão de falta funcionários, nós temos um processo seletivo aí que foi feito para motoristas, né? Não depende do projeto que está aqui nessa casa da lei orgânica para contratação de motorista. Motorista é outra história, é processo seletivo. Operador de máquinas, processo seletivo. Vai ter aí um processo seletivo para operador de máquinas. Eu quero deixar registrado, senhores vereadores, que possamos acompanhar, porque nós precisamos que esse processo seletivo, vereador Juliano, esteja para operadores que tenham capacidade, tenham conhecimento e tenham prática na motoniveladora, né? Porque nós temos aí, eu posso dizer com toda certeza, podemos ter defeito em alguns funcionários, mas nós temos uma equipe da Secretaria de Obras competente, né? E precisa se fazer, mas que se faça, porque daqui a pouco contratamos operador, mas de pá carregadeira, né? De esteira. E o patroleiro? Nós precisamos pensar nisso, mas que não venha contratar patroleiro para ficar no pátio, porque isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Funcionário no toco, isso tem que acabar. Isso é vergonhoso, é ruim. Né? Eu sei o que é ser perseguido. Vereadora Flávia, eu acho que acompanhou muito o outro mandato, algumas questões, né? Algumas reclamações, algumas pessoas que nos procuravam. Não estou dizendo que o fulano perseguiu, mas a gente vê. Eu não vejo o prefeito de hoje perseguindo o prefeito. Mas tem gente que acha que é super poderoso, que tem que pisar no pescoço de um funcionário. E o funcionário público tem que ser tratado com respeito. O funcionário público tem que ser respeitado. É isso que nós queremos. O mínimo que tem que se fazer, que se respeite. Que respeite o cidadão, que respeite o produtor rural, que respeite o nosso povo de Figueirão, vereador Belgumar. Isso precisa acontecer. E o funcionário público não pode ser tratado, vamos dizer assim, no claro, igual, né? Funcionário da Secretaria de Obras, por que ficar lá no banco? Eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Precisa resolver e isso tem que acabar. Então, senhores vereadores, que esse processo seletivo seja feito. E dizer, tem alguns projetos que a gente tem aí para votar e vamos estar votando sim, com certeza. A Câmara sempre, cada um tem a sua decisão e a gente respeita. E eu quero aqui deixar a minha indicação, meu pedido de hoje, que seja colocado as lâmpadas, vereadores, senhores vereadores, na pista de caminhada, que vai até o Clube do Laço. Tem 12 lâmpadas queimadas há tempo.
substitua, onde tiver, coloca lâmpada de LED. Isso precisa ser feito, né? Por que que não coloca? Alguma coisa está errada. De quem que é a responsabilidade? Né? A nossa é de trazer o conhecimento e pedir. Então, que seja colocado. Se já foi feito hoje, beleza, eu agradeço. Mas eu acredito, e se não foi, nós esperamos que seja feito, porque não dá para caminhar um espaço tão curto daquele, vereador Abadio, com 12 lâmpadas queimadas, né? E eu estou aqui dizer, quero deixar registrado, não estou falando aqui, vou ser muito claro, muito claro. Talvez sou criticado, mas dizer que eu tenho buscado, sim, sempre estou com o prefeito, converso com ele, levo, peço, porque eu tenho o maior respeito, que eu vejo que é um prefeito que quer trabalhar, mas depende não somente dele, depende, o legislativo ajuda muito, porque esse legislativo é que trabalha. Nós podemos ser criticados de todas as formas, vereador Abadio, mas nós precisamos ver a equipe de secretários, né, que todos se unam e façam o melhor para a nossa população. Não adianta, a nossa Câmara ela tem que ser respeitada sim, porque é uma Câmara que traz recursos. Os vereadores trazem recursos, nós temos que trazer, somos criticados, vereador por isso, por aquilo, é diária, não sei o quê, mas procura cada vereador. Vereador, 1 minuto para o senhor concluir. Obrigado, vereador. Então, senhores vereadores, são essas as minhas colocações, a gente vê essa situação, o esporte em Figueirão, o esporte precisa, já se faz, o nosso esporte, o nosso esportista, são respeitados no nosso estado. Vamos dizer dessa forma, Figueirão sempre foi, e né? Acontece o esforço, o pessoal sempre coloca, não falta nada para a gente viajar, sempre está sendo bem atendido, ônibus, mas o que é que precisa? Nós precisamos de mais eventos esportivos, precisamos ter condições melhores, precisamos de um diretor de esporte que junto ali com o Ilha, junto com o professor Lucas, que é um grande professor, faça o melhor, mais ainda pelo esporte. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Tiago Inácio de Paula Furtado. Vereador, o senhor disponibiliza de 10 minutos. Retornando essa tribuna, explicando a primeira indicação, a questão das cortinas de ar. Faz-se necessário, pois as salas ficam abertas e com essa colocação das cortinas de ar para manter as salas com a temperatura ambiente, evitando o choque térmico nas crianças e até mesmo nos professores. O que está acontecendo? Muitos alunos da creche, porque eles são pequenos, né, têm uma imunidade não tão boa ainda assim, vamos dizer assim, e está tendo muito caso das crianças ficarem doentes, por causa do ar muito gelado, e depois quando sai para fora, né, é quente, né? Ou o ar está muito gelado, e quando vai para casa, a temperatura está quente. Então, a cortina de ar ela consegue conservar uma temperatura melhor. Como lá são poucas salas, né? E eu acredito que contribuirá muito para a saúde das nossas crianças. Foi um pedido de uma mãe, não só de uma, foi de mais de uma mãe, e eu achei bem relevante essa questão das cortinas de ar. Peço que olhe com atenção e carinho. A próxima indicação é aqui para nossa casa, os vereadores também vão assinar junto, é a questão de reformar o nosso plenário da Câmara, né? A questão de trocar o piso, a gente pode observar aqui, né, que não está tão bom assim, vamos dizer assim, e a questão da acústica que sempre não foi muito legal. Mas se encarpetar, eu acredito que melhora. Então, essas as duas colocações para que a nossa presidenta possa fazer essa obra aqui na nossa Câmara Municipal. Agora, falar sobre... Segue a parte, vereador? Pode. Só para incluir nessa reforma, a minha sala, hoje eu fui atender um produtor rural ali e o ar se encontra estragado, já faz um bom tempo. Só para registrar também esse
ar que está danificado e na mesa também precisa de um reparo. Obrigado. Ok. Tá, agora a questão que acho que foi a que mais pessoas falaram, a questão das estradas. Também tem produtores que me procurou. Essa fazenda aqui que eu vou citar, o cara passou a fazenda recentemente por nome dele. É na região da São Francisco, chama Luiz Carlos Bezerra. E lá ele falou assim, que até o maquinário, ele consegue ter o maquinário. Ele só precisa mesmo dos caminhões de cascalho. Ele falou que se a prefeitura ajudar com o cascalho, ele mesmo espalha. Ou seja, o produtor tentando ser parceiro do nosso município. Acabou de adquirir a fazenda lá, para quem conhece a região da São Francisco sabe que é ruim mesmo as estradas e que é necessário poder fazer essa questão do cascalhamento. Além dele, tem o Paulo Furtado, que é conhecido como Paulo Furna, que também, infelizmente, ele não está conseguindo. Para ter uma ideia, ele deixa o carro dele na reta e vai de a pé até chegar na propriedade dele, porque ele tem um carro baixo e não está conseguindo chegar lá. Então, são esses dois. Aí, além desses, agradecer, tínhamos pedido, o Juliano tinha pedido, acho que a Luciane tinha pedido, a questão do baiano que estava muito ruim, graças a Deus eles resolveram lá. Falei sobre a questão do Zezinho, do Sidney, colocaram o cascalho lá, fizeram uma parte, prometeram que vai terminar de fazer, então a gente fica observando. Do seu Olídio, acho que o Belgmar já falou sobre ele, também conversei com o secretário de obras, ele deu uma previsão para junho, está mexendo lá, em junho a gente vai cobrar novamente sobre essa questão. Outro fazendeiro que comprou recentemente, não faz muito tempo, é o Cláudio Fernando, que era a fazenda do seu Zezé, fazenda Córrego da Pedra. Também necessita da estrada lá. Até conversei com o Rones ali há pouco, é vizinho da Volvo, e quem conhece aquela região também sabe que ela é bem de bastante dificuldade de acesso. Perguntei para o secretário algumas soluções nesse sentido. Ele me falou que o objetivo dele é montar duas frentes de serviço o mais rápido possível. O único detalhe que está travando é a questão do processo seletivo. Ele até falou assim, eu não sei por que ainda não saiu, porque eu já mandei essa aí já faz algum tempo. Então, assim, uma celeridade nessa questão do processo seletivo para ela que coloca, igual foi falado aqui, temos os maquinários. Mas, além dos maquinários, nós precisamos da mão de obra do ser humano. E precisa mesmo de pessoas, então, que sejam contratados o mais rápido possível para a gente atender o maior número de produtores o mais rápido possível. Também tem a questão, foi procurado sobre um buraco que está na frente do Iagro, um buraco que é até grande. Falei com o secretário, ele ficou de observar e me dar a resposta. Também vou estar cobrando essa situação. Também quero falar sobre a questão da Taurus Card. Está previsto, nós temos esse Taurus Card, é quem faz a gerência dos maquinários de serviço da nossa cidade. Venceu e agora já vai ser listado novamente. E às vezes atrapalha por conta disso, da Taurus Card não está ativa. Mas eu acredito que assim que tiver, vai dar celeridade na questão dos maquinários. E só peço o seguinte, né, que no ano que vem seja licitado antes, né, não deixe para quando acabar o saldo, vamos dizer assim. A questão do senhor Rubem Vasconcelos, parabenizar ele, e eu tinha já sugerido, né, que precisava de uma pessoa nesse sentido, de fazer a divulgação das mídias da nossa prefeitura, e o senhor Rubem já tem experiência nesse ramo, já prestou diversas vezes serviço para nós, aqui do Figueirão, e desejo toda a sorte do mundo, que ele possa conseguir resolver essa questão. Para falar também sobre o secretário Júnior, dar os parabéns para ele na questão
licitação do plano de cargos e carreira já foi licitado. Tem um prazo para que a empresa que ganhou apresente esse plano de cargos e carreiras, e eu acredito que vai contribuir muito para o nosso município e para todos os servidores. Também tem a questão do Campus Society, que está sendo construído através da parceria do governo do estado. Sempre falo que o governador do estado é mais do que presente em nosso município, o tanto. Vereador, só rapidinho vou falar aqui, parabenizar as falas de Vossa Excelência e falar sobre a questão aí do plano de cargo e carreira, né? Um trabalho, pedido dessa Casa de Leis. A gente sabe que o sindicato faz esse trabalho, mas essa casa se uniu buscando essa situação junto ao Executivo e, graças a Deus, né, tudo tem um tempo. Então, as coisas vão mudando, vai melhorando, com certeza vai valorizar o nosso servidor público. Muito obrigado. Então, é isso, né? Outra questão também, o Juliano falou aqui sobre o baile dos idosos. A licitação vai ser amanhã. Também alguns idosos tinham me procurado. Vai ser amanhã e provavelmente no último final de semana de maio já vai ter o primeiro baile dos idosos. Foi a informação que foi me passada. Pode falar, Renato. Vereador, gostaria de parabenizá-lo. Na semana passada, junto ao IAGRO, que trouxe a palestra sobre raiva, né, aos produtores rurais. Então, assim, foi uma palestra bem bacana e algo muito importante, principalmente que a gente teve teve casos de raiva na redondeza do nosso município. Então, assim, gostaria de parabenizar o senhor que correu atrás e que fez com que essa equipe do IAGRO viesse até o nosso município. Obrigada. Vereador, o vereador Abadil cedeu 2 minutos do tempo dele para o senhor. O próximo tópico aqui que eu tinha notado é justamente falar sobre a palestra sobre a raiva em nosso município. Muitos produtores ficaram contentes pela parceria entre o IAGRO, mostrando que o IAGRO também ele pode colaborar com os produtores. Tivemos um palestrante chamado Fábio Chiroma, que é o coordenador de raiva do nosso estado, do IAGRO. Tivemos a palestra também da nossa amiga vereadora Renata, falando sobre a raiva em seres humanos. E também tivemos a participação da nossa vigilância sanitária, que é a veterinária Relisângela, que também ministrou uma palestra. Então foi muito proveitoso, houve troca, né, e bastante participação dos produtores. Também o pessoal do comércio local de veterinária participaram, né? E agradecer ao Luciano e agradecer especialmente a vereadora Luciene, presidente dessa casa, que nos cedeu o espaço aqui e teve a oportunidade de ser filmado. Então, alguns outros produtores me pediram a questão do link, né, do vídeo, e eu repassei para os produtores que me pediu. Então, assim, são atitudes, talvez, não tão grandes, mas que pode fazer a diferença na vida da população, na vida dos nossos produtores rurais. No mais, meus minutos estão acabando. Agradecer a todos e dizer que a Câmara tem esse papel de orientar, fiscalizar e tentar trabalhar o máximo pelo município em prol do nosso Figueirão. Obrigado. Com a palavra, o vereador Abadil Ribeiro da Rocha. Vereador, o senhor disponibiliza de 5 minutos. Boa noite a todos. Quero aqui, em nome do nosso presidente interino, Juliano, cumprimentar a todos os vereadores que compõem essa casa. Em nome do Padre João, cumprimentar a todos que nos acompanham aqui hoje na sessão, no plenário, e a todos que nos acompanham pela rede social. Eu não entrei nem com indicação nessa noite, mas aí tem algumas reivindicações de pessoas
que me procuraram. Quero tá pedindo aí ao nosso secretário, hoje o pessoal falou muito aqui em estrada, vicinais, eu fui procurado aí, eu já fiz até uma indicação, eu acho que, se não me engano, o vereador Juliano já fez uma indicação também, que seja feito patrulhamento, cascalhamento ali na fazenda Nossa Senhora Aparecida, até a fazenda do Luizão. Ali tem um produtor ali, na fazenda, a quem o arrendatário lá é o Jonas. Ele está com dificuldade Vereador, hoje. me cede a parte, só um momentinho. Aquela região da fazenda Nossa Senhora Aparecida, aí a fazenda que o senhor se referiu aí é a fazenda Pica-Pau, sentido fazenda Vista Alegre, antigo Luizão do Peixe, que hoje pertence ao senhor Sidnês. Era isso. Obrigado, vereador. A fazenda Pica-Pau, ele está com dificuldade até de manter um funcionário lá, por não ter a estrada. No caso, o puxador de aluno não está querendo pegar lá mais, por falta dessa estrada. Então, eu venho aí, essa reivindicação aí, novamente, ao nosso secretário de Infraestrutura, Denivan Barbosa, que eles se coloca, no mínimo, uma máquina para fazer uma manutenção, até que a gente sabe da situação, que hoje nós temos maquinário, igual foi falado aqui, o vereador Edgar citou, sim, mas eu acho que ainda nós carece ainda de profissionais. Sou a favor de um processo seletivo, mas para trazer pessoas para trabalhar. Eu sou contra deixar um profissional no toco, porque isso é muito ruim. Eu fico indignado com isso. Estou ali na pasta hoje para ajudar, estou ali para colaborar com o que for preciso. Não estou ali naquela pasta para tirar ninguém do seu trabalho. Eu estou ali para somar junto. E veja aí, que vem fazendo um trabalho na região ali, a gente está na região da Fazenda Fofaria, está fazendo um belo serviço. Pena que as máquinas, às vezes, não dá muita condição, mas os operadores, na medida do possível, estão fazendo o seu trabalho, de cada um. Quero até deixar aqui um alô a todos os meninos que trabalham lá no trecho, porque não é fácil estar lá naquele... fazer o trabalho que eles fazem, às vezes com a máquina que não dá condição. Eu acho que a gente tem que rever essa situação aí, para, quando estragar uma máquina, ser mais ágil, mais rápido. Para comprar uma peça, demora muito, fica parado. Aí é um serviço que é para terminar com 30 dias, vai 2 meses. Então aí fica mais difícil e os problemas só aumentam, a gente sabe disso. Quero também falar um pouquinho aqui na saúde. Vereador, 1 minuto para o senhor concluir. Eu tinha feito uma indicação para adquirir um celular com WhatsApp para atender o produtor rural. Aí, graças a Deus, aí agradecer o Pedro aí pela conquista. Na época não era ele o secretário, mas agora ele nos atendeu aí. Ainda ele não mandou o ofício agradecendo, mas eu falei com ele pessoalmente. Então, fica meu registro aqui, ô Pedro, desse aparelho aí. Isso aí vai ser muito útil ao produtor rural. Então, quero desejar aqui a todos uma boa noite e um bom final de semana a todos. Fique todo mundo com Deus.
Terminado o grande expediente, passamos à ordem do dia. Solicita a primeira secretária para que faça a leitura da ordem do dia. Ordem do dia para a sessão ordinária do dia 16 de maio de 2022. Projeto de lei número 9, de 8 de abril de 2022, institui no calendário municipal o Festival Edson Rodrigues de Lima, Edson Lobo, de música e da outras providências. Projeto de lei número 10, de 8 de abril de 2022, institui no calendário municipal o Festival Professor Osmar Gonçalves Rodovalho, de poesias e causos e da outras providências. Projeto de lei número 9, de 2022, de 12 de maio de 2022, autoriza o Poder Executivo a firmar termo de fomento com a Associação da Comunidade Quilombola de Santa Teresa, Família Malaquias e da outras providências. Uma indicação de autoria do vereador Belguimar Ferreira da Silva, endereçada a diversos órgãos e autoridades. 3 indicações de autoria da vereadora Flávia Maria Brava Ferreira, endereçada a diversos órgãos e autoridades. Uma indicação de autoria do vereador Edgar José de Lima, endereçada a diversos órgãos e autoridades. 3 indicações de autoria do vereador Tiago Inácio, endereçada a diversos órgãos e autoridades. 2 indicações de autoria da vereadora Renata Rezende Mortari, endereçada a diversos órgãos e autoridades. 2 indicações de autoria do vereador Juliano Nogueira de Souza, endereçada a diversos órgãos e autoridades. Uma moção de agradecimento endereçada ao Dr. Gerson Victor Dalmolin. Em discussão a ordem do dia. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado. Solicita a primeira secretária que faça a leitura das matérias constantes da ordem do dia. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Objeto: Projeto de Lei número 9 de 2022, de 12 de maio de 2022, de autoria do Executivo Municipal. Coloca em discussão o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Não havendo discussão, coloca em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Objeto: Projeto de Lei número 9 de 2022, de 12 de maio de 2022, de autoria do Executivo Municipal. Coloca em discussão o parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Não havendo discussão, coloca em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado. Projeto de Lei número 9, de 12 de maio de 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de fomento com a Associação da Comunidade Quilombola de Santa Teresa, Família Malaquias e da outras providências. Coloca em discussão o projeto de lei número 9, de 8 de abril de 2022. Não havendo discussão, coloca em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado o projeto. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Objeto: Projeto de Lei número 10, de 2021, de 8 de abril de 2022, de autoria do vereador Tiago Inácio de Paula Furtado. Coloca em discussão o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Não havendo discussão, coloco em votação. Que for favorável, permaneça como está. Que for contrário, que se manifeste. Aprovado. Parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Objeto: Projeto de Lei número 10, de 2021, de 8 de abril de 2022, de autoria do vereador Tiago Inácio de Paula Furtado. Coloca em discussão o parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Não havendo discussão, coloca em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado.
Projeto de Lei número 10, de 8 de abril de 2022, institui no calendário municipal o Festival Professor Osmar Gonçalves Rodovalho, de Poesias e Causos e da outras providências. Coloca em discussão o projeto de lei número 10, de 8 de abril de 2022. Não havendo discussão, coloca em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado o projeto. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Objeto: Projeto de Lei número 9 de 2021, de 8 de abril de 2022, de autoria do vereador Tiago Inácio de Paula Furtado. Coloca em discussão o parecer da Comissão Finanças e Orçamento. Não havendo discussão, coloco. Aqui, né? Essa comissão aqui, Ju. Essa aqui. Fala assim, coloca em votação, discussão. Eu coloco em discussão. E redação final. Só tira aqui, ó. Só muda essa parte. Coloca em discussão o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Não havendo discussão, coloca em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Que for contrário, que se manifeste. Aprovado. Parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Objeto: Projeto de Lei número 9 de 2021, de 8 de abril de 2022, de autoria do vereador Tiago Inácio de Paula Furtado. Só muda o nome da comissão. Coloco em discussão o parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado. Projeto de Lei número 9, de 8 de abril de 2022, institui no calendário municipal o Festival Edson Rodrigues de Lima, Edson Lobo, de Música e da outras providências. Coloca em discussão o projeto de lei número 9, de 12 de maio de 2022. Não havendo discussão, coloca em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado o projeto. Indicação número de ordem 11 de 2022, de autoria do vereador Belguimar Ferreira da Silva. Indicações número de ordem 11, 12 e 13 de 2022, de autoria da vereadora Flávia Maria Bravo Ferreira. Indicação número de ordem 7 de 2022, de autoria do vereador Edgar José de Lima. Indicações número 10, 11 e 12 de 2022, de autoria do vereador Tiago Inácio. Indicações número de ordem 7 e 8 de 2022, de autoria do vereador Juliano Nogueira de Souza. Indicação número de ordem 12 de 2022 e 13 de 2022, de autoria da vereadora Renata Rezende Mortari. Moção de agradecimento número de ordem 3 de 2022, autoria vereadora Renata Rezende Mortari. De acordo com o artigo 140 dessa Casa, todas as indicações encontram-se aprovadas. Passamos agora para explicações pessoais. 3 minutos para cada vereador. Vereador Tiago. Bem, parabenizar o Juliano, que conduziu muito bem essa sessão, né? Meus parabéns, substituindo a nossa presidente da casa, melhoras para ela. Mas parabéns, Juliano, conduziu muito bem a nossa sessão. Também quero falar sobre um pouquinho esses projetos que eu fiz no sentido da cultura. E semana passada tivemos a oportunidade, através da Gazin, de ter o Cine Gazin aqui em Figueirão, que foi um cinema dentro de um caminhão, nunca tinha visto nessa modalidade, mas muito legal, enriquecedor para a cultura de Figueirão, onde muitos participaram. É um projeto especialmente para os alunos, mas também eles estenderam para a população em geral no período noturno. Então, parabéns a Gazin por este projeto, né? Acredito que precisamos evoluir muito na questão cultural em Figueirão. E os projetos foram nesse sentido,
E, mais uma vez, meus parabéns a Gazinho. Algum outro vereador? Vereador Belgumar? Também gostaria aqui de deixar as minhas falas referir aí ao nosso nobre vereador Badil pela indicação. Gostaria também de deixar aqui o número, nobre vereador, 984460841, para atender principalmente as comunidades rurais aí, né? Mais agilidade no atendimento, haja visto que em muitos lugares só funciona o WhatsApp, a questão do celular lá do hospital. Então isso aí é de suma importância, né? Agradecer aí o prefeito, o professor Venal, o nosso secretário Pedro e a indicação de Vossa Excelência. Está de parabéns. Obrigado a todos. Algum outro vereador? Vereador Badil? Quero agradecer aqui vereador Belgumar pelas palavras. Também quero dizer e agradecer também o nosso presidente hoje, vereador Juliano, que, na minha opinião, conduziu muito bem os trabalhos aqui. Desejar à nossa presidente Luciene melhoras, que na próxima sessão ela está aí com nós, desempenhando o seu papel. Quero agradecer a todos que nos acompanham aí via Facebook. Dizer muito obrigado a todos. O vereador Badil está aqui para somar com todos. Obrigado. Boa noite. Algum outro vereador? Então, quero agradecer aos elogios do vereador Tiago, pedir desculpa a alguns erros que eu tive aqui hoje. E quero agradecer também ao público que se faz presente, ao Padre João, ao Ordilei Lela e a Bruna, esposa do nosso amigo vereador Tiago. Terminando as explicações pessoais, agradecer a presença de todo o público, os vereadores e convidá-los para a próxima sessão ordinária, dando por encerrada a sessão às 20h42.